Então, boa noite a todos presentes. Vamos dar início a mais uma noite de estudos aqui em metodologia de pesquisa, na qual eu irei ainda retomar alguns pontos com vocês que eu vejo que são importantes e que ainda causam muitas dúvidas, né? Quem é que está com dúvida aí sobre o projeto de pesquisa, sobre o que vocês estão fazendo? Quem está com dúvida? Quem está com dúvida, levante a mão. Todo mundo está seguro? Ninguém tem dúvida? Fico feliz. Leonardo, Maria Santa, Sandy, Tayane, Mauricélia, Michael. Tá todo mundo ok aí? Rogério. A dúvida que eu... Não te ouvi, Maria Santa. Olha só, vamos retomar aqui alguns pontos, tá? Porque eu acho importante reforçar e aí eu vou avançando, tá? Eu acho que não tem mais dúvidas, tá? Com relação à diferença que existe entre o que é título e o que é tema, né? Eu acho que isso já é um ensinamento consolidado, né? Mas para aqueles que ainda têm esta dúvida, reforçando que quando a gente fala do tema, a gente vai ter uma proposição mais abrangente de um determinado assunto, tá? É algo amplo, é uma proposição mais abrangente. Tema é diferente de título, que é algo que vai ser a identidade do trabalho de vocês, tá? Então, eu acho que esse aspecto está resolvido, está consolidado, a diferença entre título e tema, ok? A diferença entre título e tema. Ainda tem alguém com dúvidas com relação a isso? Ou não? Porque eu não vou mais tocar nesse assunto aqui com vocês, tá? Eu não vou mais tocar nesse assunto. Bom, novamente reforçando aqui, quando a gente vai definir um tema, alguns fatores eles devem ser considerados, aquilo que eu já falei, afinidade com um tema ou um alto grau de interesse pessoal por este tema é um aspecto muito importante, tá? Como eu falei, eu venho falando nas últimas aulas. Quando você escolhe um tema, você tem que pensar no tempo disponível para a realização da sua pesquisa, né? Então, como aqui na nossa disciplina vocês vão fazer o projeto e vocês terão um tempo até ainda vocês pensarem no TCC de vocês ainda têm um tempo para realizar a pesquisa de vocês de TCC, né? É importante que vocês considerem o tempo que vocês têm, tá? É importante que vocês considerem o tempo que você tem. Por exemplo, eu conseguiria realizar uma pesquisa longitudinal faltando somente 2 anos para a formação de vocês, ou 2 anos e meio? Eu conseguiria realizar uma pesquisa longitudinal? Considerando a diferença entre a pesquisa longitudinal e a pesquisa transversal, como eu expliquei na última aula, qual seria a melhor aplicável para vocês, considerando o tempo que vocês têm até a defesa do TCC? Seria melhor levar em consideração uma pesquisa transversal ou uma pesquisa longitudinal? Me responda isso, Jéssica Rosa. Qual a melhor proposta no caso de vocês? Uma pesquisa longitudinal ou uma pesquisa transversal? Jéssica Rosa. Você tá aí, Jéssica? Uma pesquisa transversal. Quem poderia explicar por quê?
Porque a melhor opção no caso de vocês é uma pesquisa transversal? É realizado em pouco tempo e pode ser com muitas pessoas. Isso, né? O principal fator aí é o tempo, né? Vocês não têm muito tempo para realizar uma pesquisa longitudinal. Geralmente as pesquisas longitudinal, elas duram mais de 5 anos. Elas duram muito tempo para você conseguir resolver ou responder um problema de pesquisa, tá? Então eu acho que isso também é um ponto muito importante a ser levado aqui em consideração, tá? Isso aqui, esse aspecto, quando você escolhe o tema da sua pesquisa, é importante você perceber qual é a sua, além da sua afinidade, do seu tempo, qual a sua, quando eu falar capacidade, tá? Eu não estou falando em termos cognitivos, mas eu estou falando em termos de alcance. Por exemplo, vocês são do curso de pedagogia, correto? Obviamente que vocês, quando escolherem um tema, vocês irão escolher um tema que está relacionado à educação e áreas afins, né? Áreas afins. Por exemplo, o Michael. Cadê o Michael? O Michael gostaria de desenvolver um tema em engenharia, sobre engenharia, né? Vamos pensar, lá na faculdade de educação já ia começar a primeira barreira. Você não ia conseguir um orientador com uma especificidade ou uma especialidade na área da engenharia para te orientar, certo? Você, por si só, não faz parte da área das ciências exatas. Então, as competências e capacidades do pesquisador têm que estar coerente com o tema pretendido. Você, por mais que você deseje pesquisar sobre engenharia, na atual conjuntura da sua formação, você não iria conseguir ter alcance para desenvolver este tema dentro da sua formação em pedagogia. Então, quando eu falo assim, o limite das capacidades, é justamente para a gente poder entender que é necessário a gente buscar aquilo que é possível realizar e que você vai conseguir ter instrumentos e elementos necessários para o desenvolvimento da sua pesquisa. Então, por exemplo, gostaria de pesquisar um tema, por exemplo, neuropsicologia, né, neurobiologia ou neuro alguma coisa. Na faculdade de educação nós não temos, eu posso até dialogar nessa área, eu poderia até orientar, mas nós não temos dentro da faculdade de educação alguém com um conhecimento específico nessa área para poder orientar você dentro desse caminho. Então, é sempre importante que o tema esteja dentro do seu limite de capacidade, tá? Ainda falando com relação à definição desse tema, né, fatores que devem ser considerados. Por exemplo, aqui no tema de vocês, né, nós temos musicalização, nós temos inclusão digital, nós temos a escola e a família, nós temos crianças com hiperatividade, nós temos psicopedagogia e nós temos síndrome de Down. São temas que apresentam relevância, né, em termos de valores acadêmicos e sociais. Todos esses temas que vocês optaram no projeto de vocês são temas de relevância. Então, quando vocês optarem pela escolha do tema do TCC de vocês, vocês também vão escolher temas relacionados a valores acadêmicos e sociais, né? A mesma coisa a questão do limite do tempo, e isso novamente eu volto a chamar a atenção, não adianta você pensar num super projeto, porque você tem que considerar o tempo que você vai ter para o desenvolvimento da sua pesquisa. Por exemplo, na graduação,
vocês não vão ter muito tempo, se você for seguir o cronograma da universidade, o cronograma previsto, vocês só vão ser cobrados para fazer matrícula em TCC já quase lá no final do curso. Então, o tempo vai ser curto e aí vocês vão ter que correr bastante para dar conta do trabalho. Quando você faz o mestrado, você já entra no mestrado com um projeto, com uma proposta de trabalho. Então, no mestrado a gente tem 2 anos. No doutorado também. Doutorado são 4 anos que você já vai entrar com um projeto realizado. Então, você não vai, tipo assim, gastar o tempo do doutorado para o desenvolvimento do projeto. Às vezes acontece de haver uma reformulação do projeto, mas quando você entra, tanto no mestrado quanto no doutorado, e na própria proposta de algumas especializações, você já entra com um projeto realizado, então você vai ter o tempo para realizar a pesquisa. Gente, vocês entendem a diferença entre projeto e pesquisa? Tá claro isso para vocês quando eu falo qual é a diferença entre projeto e pesquisa? Qual é a diferença entre projeto e pesquisa? Isso que vocês estão realizando nessa disciplina para me entregar e vão apresentar vai ser o projeto. Nós não temos tempo para vocês desenvolverem a pesquisa. Eu estou sendo bem clara com relação a isso, né? Que é para vocês saberem diferenciar entre projeto e pesquisa. Porque vai ter uma disciplina, uma determinada disciplina mais aí para frente, em que o professor responsável por esta disciplina vai cobrar um projeto. E vai cobrar já que esse projeto já seja o tema do seu TCC. Tá? Isso já mais lá para frente um pouco. E aí vai ser este projeto que vai ser distribuído para os professores que deverão ter afinidades e vamos tomar conhecimento destes projetos, tá? E aí, quando eu falo projeto, é algo que ainda vai acontecer e a pesquisa é algo já consolidada, é algo que está acontecendo ou já aconteceu. Tá? Que fique bem claro isso para vocês, para não fazer a diferença entre projeto e pesquisa. Tem projeto de pesquisa, tá? Que é justamente o projeto de pesquisa, tá? É algo que você vai construir previamente pensando no desenvolvimento da pesquisa, que é a coleta de dados, o encontro com os seus participantes ou não, a sua observação, o seu experimento. Esta é a pesquisa, certo? O material de consulta e dados necessários ao pesquisador. Novamente, quando vocês definirem um tema, por que eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa sobre um artigo relacionado ao tema de vocês? Né, ao tema que vocês escolheram, porque é justamente esse exercício, esse levantamento bibliográfico que vocês fizeram agora para essa nossa primeira atividade, é este exercício, esta tarefa que você vai ter que fazer para a construção tanto do seu projeto quanto para o seu trabalho final. Tá? Você vai ter que fazer um levantamento do material disponível para este tema que você escolheu. Então, por exemplo, o pessoal que vai pesquisar, que vai escrever o projeto sobre musicalização na educação infantil. Este grupo vai pegar material de consulta específico para o desenvolvimento deste projeto. Você não vai falar de um assunto aleatório que não tem nada a ver com o seu tema de pesquisa. Então, é tudo coordenado, tá? Você não pode estar falando de um projeto de banana e lá na introdução você falar de maçã. Isso é uma hipótese, tá?
E aí você tem que falar de banana, bananada, doce de banana, banana no pote. Você tem que fazer tudo dentro de uma racionalidade, tudo dentro de um racional. Então, se o teu trabalho é sobre musicalização na educação infantil, você não vai falar de musicalização no ensino superior. Se é educação infantil, então você tem que buscar assuntos e materiais dentro dessa tua perspectiva teórica, tá? Dentro desta tua perspectiva teórica. Alguma pergunta, gente? Até aqui? Ou posso ir seguindo? Posso ir seguindo, então. Pode seguir. Ok. Porque eu não tô vendo aqui a sala de aula, né? Se de repente vocês levantarem a mão, alguma coisa, eu não vou ter como ver. Então você fala, professora, posso falar? Aí eu volto pra cá, tá certo? Então, gente, essa busca, né, de familiaridade com o tema vem a partir da leitura que você vai ter de materiais específicos sobre este tema, tá? Então, quando você vai fazer a escolha, né, sobre qual pesquisa, qual tipo de pesquisa que você vai escolher para fazer o seu projeto, você tem que fazer uma pesquisa exploratória, primeiramente, né? Pesquisa exploratória é aquela pesquisa que vai te dar contato, né, com autores, com obras que já foram realizadas por dentro desse assunto, aproximação com fatos e fenômenos relacionados ao tema escolhido, tá? Então, é sempre fazendo a busca, né, prévia de material escrito, assim como de profissionais, né? Profissionais que trabalhem com este assunto. Vou dar um exemplo. Hoje eu fui procurada por acadêmicos do curso de psicologia da Universidade de Serra Dourada aqui, porque elas queriam fazer uma pesquisa sobre psicologia social. Então, este grupo entrou em contato comigo, que sou uma profissional da área de psicologia, para fazer a pesquisa. Então, foi feito, primeiramente, elas estão construindo, obviamente, o trabalho delas e fizeram essa pesquisa exploratória. Devem estar consultando, né, material escrito, devem estar consultando tudo que tiver relacionado ao tema e foram em busca de ter contato com um profissional na área, tá? Então, neste caso, é importante que quando você fizer, gente, esse levantamento teórico sobre musicalização, ou sobre inclusão digital, ou sobre relação família-escola, ou sobre crianças com TDAH, né, ou sobre psicopedagogia, ou sobre síndrome de Down, é fundamental, é de fundamental importância fichar, né, fichar os textos, os livros, os materiais que vocês conseguirem encontrar. Quando eu falo fichar, gente, eu falo no sentido de você fazer a leitura do material e destacar pontos relevantes desse material que você julga importante, que serviria para você usar no seu projeto ou no final, na escrita, né, do seu trabalho. Então, é importante, a partir do momento que você se depara com muitos materiais, sejam livros, monografias, dissertações, teses, artigos, é importante você fazer esse fichamento, tá? Que hoje a gente quase não utiliza mais caderno. Na época que eu fazia lá na graduação, a gente utilizava caderno. Ia fazendo o fichamento, eu tinha um caderno, ia escrevendo ali, cansava de escrever. Hoje é tudo no computador, né? Então você vai lá, você lê o artigo em PDF, você lê o livro em PDF, você ficha e vai guardando aquilo ali
em pastas, vai organizando um arquivo temático, tá? Vai organizando um arquivo temático justamente para quando você precisar chegar lá na discussão, que é lá naquela parte muito importante do seu trabalho, depois que vocês fizerem a coleta de dados, você vai ter que discutir esses dados, né? Hoje eu e Débora de manhã lá no PASES estávamos nessa fase, né, Débora? Eu estava lendo eu estava corrigindo o trabalho da Débora dentro desse pedacinho do trabalho que é a discussão. Então ela está nessa fase agora, na fase de discutir. E aí, para isso, para você conseguir discutir os seus dados, para você ter fundamentação teórica, você vai precisar de uma organização temática, gente. Sem organização temática, você vai ter dificuldades para... Você tem lá, encontrou um dado muito interessante na sua pesquisa, você fez a entrevista, você fez a tabulação dos dados, você organizou os dados, né? E aí você vai estar com aqueles dados ali. E agora, o que que você vai fazer? Você vai ter que analisar, você vai ter que discutir, né? Então, você só vai conseguir discutir se você tiver embasamento teórico, se você tiver uma organização temática para isso. Alunos que são organizados, tá? Teoricamente, alunos que vão construindo isso ao longo da graduação, tá? Que não vai deixar para fazer isso só lá na última hora. Eu tenho certeza que muitos de vocês já têm uma afinidade com alguns termos, com alguns temas, né? E aí você, obviamente, você vai lendo assuntos relacionados ao longo da sua graduação, você vai tendo contato com assuntos relacionados. Então, organiza isso, organiza no teu computador. Se tu gosta de escrever, organiza num caderno. Se você não gosta de escrever, se tu consegue gravar tudo mentalmente, mas quase ninguém consegue gravar tudo mentalmente, né? A gente tem que organizar. Então, organiza, faz o teu fichário, faz a tua gaveta temática, faz a tua organização teórica, te organiza. Porque se tu consegue te organizar, quando você precisar escrever, pensar, tu vai pensar, poxa, mas um dia eu li num artigo tal, escrito pela fulana tal, que isso aqui é igualzinho o que eu achei aqui na minha pesquisa. Então, eu vou lá e eu vou fazer referência à professora Priscila, que pesquisou um dia isso, escreveu e divulgou. Ou ela foi lá, pesquisou, escreveu um livro, tá lá o livro. E aí, tá tudo. Você tem que fazer referências. Senão, se você escrever o que a professora Priscila achou e escreveu no livro dela, se tu fores colocar no teu trabalho e você não for fazer referência à professora Priscila, você vai estar cometendo o quê? Você vai estar cometendo plágio. Nós já falamos sobre plágio e aí isso não pode. Tem que fazer referência à ideia desenvolvida pelo determinado autor. Tem que fazer referência. Tá? Então, se você achou isso importante, interessante, quer colocar no teu trabalho, você tem que dar crédito a quem escreveu. Ah, professor, eu posso escrever da minha cabeça? Nesse momento, não. Tá? Nesse momento, você tem que fazer referência. Pensou, referendou. Pensou, referendou. Ah, isso aqui é engraçado, isso aqui é legal, eu gostei dessa passagem aqui, eu posso colocar no meu trabalho? Pode, mas dê o devido crédito ao autor, tá? Então, tem que dar crédito ao autor. E se você consegue, se você for um aluno organizado, você não vai ter dificuldades para fazer esse link de ideias. Não vai ter dificuldade para fazer esse link de ideias. Então, vai lá e organiza. Comecem a se organizar agora, tá, gente? A partir de hoje, eu não quero mais ver ninguém desorganizado na Pedagogia 2020, tá? Todo mundo organizadinho, todo mundo lá, bem sincronizado com as suas leituras e com as suas organizações, tá? Ok? Novamente, retomando o assunto problema.
Como é que tu vais criar um problema de pesquisa se você não sabe nem por onde vai esse assunto, né? Como é que você vai problematizar um assunto se você não tem familiaridade, aprofundamento teórico, aproximação com a realidade? Como é que você vai criar, né, um problema de pesquisa? Esse problema, ele só vai ser gerado a partir da tua observação com aquele assunto em específico, a partir da tua familiaridade com aquele assunto em específico, né? Então, o problema de pesquisa, a partir das leituras realizadas e da aproximação com a realidade, seu problema de pesquisa vai surgindo, né? Quando nasce o problema de pesquisa, meio caminho andado, meio caminho não, acho que 10% do caminho andado do teu trabalho, ele começa ali a aparecer. Então, tem que fazer a leitura. Não adianta tu tirar da onde tu não tens ideia, que tu vais ter mesmo realmente um problema, mas não vai ser um problema de pesquisa, tá? Que pode até ser um problema de pesquisa, a falta de leitura, né? A falta de leitura pode ser um problema de pesquisa. Interessante esse problema, certo? Vou dar um exemplo de problema aqui envolvendo crianças com deficiência. Olha aqui esse problema, né? O problema envolve uma questão para a qual se procura uma solução. Então, vocês querem encontrar uma solução para o problema dentro do tema musicalização na educação infantil. Vocês querem dar uma solução para o problema que vocês vão me apresentar aqui com relação a esse tema. Sempre deve ser elaborado em forma de pergunta. Exemplo aqui que eu coloquei, ó. Qual é o tema aqui, gente? Qual é o tema? Me digam o tema aí desse problema. Inclusão, o tema. Oi? Qual é o tema aí? Inclusão. Inclusão. Por que pais de crianças com deficiência costumam negar a condição dos filhos? Será que é inclusão isso? Será que está dentro do tema inclusão? Alguém tem outra proposta? Crianças com deficiência. Oi? Crianças com deficiência. Crianças com deficiência é um tema? Professora, poderia ser pais e crianças com deficiências. Dá para elaborar melhor esse tema. Bora lá, vocês estão, sabe aquela brincadeira? Tá ficando quente, tá ficando frio. Bora, tá ficando morno. Bora lá. Qual é o tema? Os pais lidam com, seria no caso deficiência física, como eu estava com as crianças, no dia a dia ou na vida escolar. Você fez um problema de pesquisa, você fez uma pergunta. Você acabou de elaborar um outro problema. Vou reformular, peraí. Qual seria o tema aí? Pais de crianças com deficiências. Sim, mas o dia a dia ou o que seria o convívio dos pais. Não, já me perdi em meu raciocínio. Professora, seria crianças com deficiências versus preconceito? Não tá escrito preconceito aí, né? Olha só, por que pais de crianças com deficiência costumam negar a condição dos filhos? O tema seria aceitação familiar de filhos com deficiência.
Esse é o tema. Este é o tema. Aceitação familiar dos filhos com deficiência, tá? Pergunta relacionada ao tema. Por que pais de crianças com deficiência costumam negar a condição dos filhos? Este é o problema. Qual seria um possível título relacionado a este problema e a este tema? Qual seria um título? Esse título vai ser a identidade do trabalho. E aí você tem a liberdade para criar um título dentro desse tema. Tem um título relacionado a este tema, tá? Não pode ser um título que vá para um caminho totalmente diferente. Porque, gente, o título, quando você lê o título de um trabalho, por exemplo, chama atenção, não chama? Desperta o interesse. O título é a propaganda do trabalho. Então, tem que ter um título chamativo, né? Tem que ter o marketing do teu trabalho. Então, o marketing é o título, certo? Então, pensar em um título, você tem que pensar em um título que vá seduzir, que vá chamar a atenção. Quando você vai num congresso, por exemplo, você tem lá, você vai receber um folder e você tem que escolher uma palestra. Tem várias palestras que acontecem ao mesmo tempo, né, num congresso. Vocês vão ter a oportunidade de ir em algum congresso. E aí você tem várias palestras acontecendo ao mesmo tempo. Aí você vai olhar na programação, o que vai te chamar a atenção na programação? A tua afinidade com determinado tema, o teu interesse e com certeza um título super bem elaborado é o que vai. Opa, essa palestra aqui essa palestra aqui deve ser fenomenal. Olha esse título aqui. É para essa palestra que eu vou. E aí você vai lá, né? Você foi seduzido pelo tema, pelo título, e é isso que te chamou a adentrar a sala onde a palestra está acontecendo. Então, gente, tem que ter um tema sedutor. Dica: não escrevam títulos, tá? Títulos muito extensos no trabalho. Não escrevam títulos muito extensos. Sejam econômicos, mas sejam contundentes, tá? Sejam pontuais, sejam sedutores no título, tá bom? Quero dar uma sugestão. Oi? A primeira dificuldade enfrentada pelos pais com filhos, aí no caso teria que usar outro jogo de palavras para encurtar, para ficar mais curta, né? Mas seria a primeira dificuldade, a primeira barreira encontrada pelos pais com filhos com deficiência. Que no caso, aquele pai que já, por exemplo, a mulher está na gestação e descobre que o filho vai desenvolver um problema. Se ela é uma mãe, se ela tem um filho que vai desenvolver isso mais tarde, ali já chamou a atenção dela, que ela quer saber quais serão as primeiras dificuldades, quais são os primeiros passos que ela vai ter que dar para a educação dessa criança. Certo. Seria um título, pensando nessas dificuldades, seria que essa negação estaria relacionada às dificuldades da deficiência, seria isso? Isso. Tá. Vou deixar vocês pensando, eu não vou pensar no título agora não. Mas pode ser, mas tem que estar relacionado ao tema, tá? Não pode fugir. Eu tô curiosa para ver os títulos dos trabalhos de vocês, tá? Tô muito curiosa. Dentro desses temas que são muito bons, eu particularmente gostei de todos. Todos os temas que vocês apresentaram estão ok, eu gostei de todos, tá? Mas tem que ser sedutor, gente. Esse título tem que ser sedutor, tá? Interessante, tem que chamar atenção.
delimitação do problema, né? É a partir da delimitação do problema que será definido o procedimento metodológico e a abordagem de pesquisa. Quando eu falo abordagem, eu estou falando basicamente de que, gente, se você vai fazer uma pesquisa, quando eu falo abordagem, eu estou falando de que exatamente? Eu estou falando da natureza da pesquisa, gente, da natureza da pesquisa. Se a natureza vai ser uma natureza o quê? Vai ser uma pesquisa teórica, documental, mística. Se vai ser uma pesquisa quantitativa ou uma pesquisa qualitativa, tá? Essa é a delimitação, é a natureza. Se vai ser uma pesquisa quantitativa ou qualitativa, tá? Se for uma pesquisa qualitativa, a gente vai pensar em instrumentos específicos da pesquisa qualitativa. Se for uma pesquisa quantitativa, a gente vai pensar em uso de instrumentos e procedimentos de pesquisa quantitativa. Então, quando você delimita o seu problema, tá? Por exemplo, este problema bem aqui, ó. Por que pais de crianças com deficiência costumam negar a condição dos filhos? Pelo que vocês já leram e pelo que vocês estão aprendendo, vocês acham que caberia uma pesquisa quanti ou uma pesquisa quali? Eu acho que quantitativa, professor. Qualitativa? Qualitativa? Qualitativa. Se for uma pesquisa... Eu acho que... Pode Eu falar. acho que quando você fala, a gente não sabe de quantos a gente vai poder abordar, né? Então, na verdade, se a gente for fazer com uma pessoa ou 2 ou 3 pessoas, a gente vai dar uma qualidade dentro, na pesquisa, né? Ou seja, a gente vai ter o que a gente precisa com toda clareza, né? Porque a gente não vai encontrar... Quantos deficientes a gente vai encontrar? Para a gente ter essa margem de quantitativa, a gente vai ter que ter uma margem de quantos nós vamos pesquisar. E na qualidade e quantitativa, a gente vai abordar, se a gente abordar uma pessoa com deficiência, a gente vai poder pegar todos esses, como é que diz assim, os assuntos, né, que a gente precisa e dar uma qualidade na nossa pesquisa. Tá, eu entendi o que você quer falar, Arnaldo, a tua lógica. Mas não vamos confundir qualitativo com qualidade da pesquisa, gente. Tá? Você pode ter pesquisas com 1000 pessoas de muita qualidade. Tá bom, Arnaldo? Assim como você pode ter uma pesquisa com uma pessoa sem qualidade. Então, não vão confundir pesquisa qualitativa com pesquisa quantitativa. Na aula passada eu falei o que diferencia uma pesquisa qualitativa de uma pesquisa quantitativa é a quantidade de pessoas que vão participar da sua pesquisa. São os instrumentos que você vai utilizar na sua pesquisa. É o tipo de análise que você vai fazer na sua pesquisa. Análises estatísticas, elas estão relacionadas a pesquisas quantitativas, tá? Ok? Pesquisas que utilizam de análises muito elaboradas, de cunho estatístico, você naturalmente ali você tem uma pesquisa quantitativa. Você vai fazer uma entrevista com uma pessoa, como por exemplo, hoje eu fui entrevistada por essa aluna.
Então, a pesquisa, naturalmente, delas vai ter um caráter, o quê? Quanti ou quali? Qualitativo. Não tem como ela fazer análise estatística só comigo, né? Não tem como. Então, a pesquisa é de natureza, é de delineamento qualitativo, no meu caso, como foi hoje, tá? Então, quando vocês estiverem assistindo o jornal, seja de que emissora for, que vocês verem lá aquela pesquisa de intenção de votos para próximas eleições, né? Tantos por cento elegeriam o atual presidente, X% elegeria o ex-presidente, tantos por cento elegeria o fulano de tal, o cicrano, beltrano. Isso é uma pesquisa o quê? Quanti ou quali? Quantitativa. Quantitativa, com certeza quantitativa, tá bom? Novamente, não vão confundir pesquisa qualitativa como sendo pesquisas que são necessariamente pesquisas com qualidade. Pode ser qualidade, pode ter qualidade, assim como não pode ter qualidade. Assim como tem pesquisas quantitativas de muitíssima qualidade, tá? Então, não vão se deixar enganar, confundir por esse trocadilho de palavras e ideias, tá? Então, a partir da delimitação da natureza, do problema, é que será definido o procedimento metodológico e a abordagem da sua pesquisa. Se você vai fazer uma pesquisa quanti e quali, no projeto de vocês, isso tem que estar muito claro, tá? Quando vocês forem apresentar o projeto, vocês vão ter que dizer que a pesquisa ela terá um caráter quantitativo ou qualitativo, ou pode ser os dois, tá? Pesquisas quanti-quali. Você pode fazer pesquisas tanto de abordagem, a gente chama isso pesquisa de abordagem mista ou de natureza mista. Envolve as duas formas, tá? Dentro de um mesmo projeto, ok? Por exemplo, o trabalho da Débora, ela fez uma pesquisa de natureza mista, quanti-quali. Ela tanto permitiu que as pessoas marcassem lá o X no questionário, quanto ela permitiu que as pessoas falassem, e aí ela usou uma análise de dados qualitativa quando ela fez a análise das falas, das respostas. Ela foi analisando ponto a ponto o que os respondentes dela falaram. Então, é uma pesquisa quanti-quali, tá? Alguém queria perguntar? Oi. Eu entrei agora. Defina qualitativo para mim. Por favor. Eu entrei agora, aí daí eu perdi. Eu cheguei só na de quantidade, né? Defina a qualidade, por favor. Qualidade não, qualitativa. Isso, qualitativa. Pesquisas qualitativas são pesquisas que envolvem, meu Deus, 10 minutos. Pesquisas qualitativas são pesquisas que envolvem uma menor quantidade de pessoas, tá? Que participam da pesquisa. São pesquisas que utilizam instrumentos de característica qualitativa, por exemplo, um questionário de entrevistas abertas é um instrumento qualitativo, tá? Uma observação de algum fenômeno, de algum comportamento é uma pesquisa qualitativa, mas lá na frente eu vou definir algumas técnicas de entrevista, algumas técnicas de pesquisa tanto quantitativa quanto qualitativa. Tá? Mas tem a ver com a forma e com o número de participantes, a análise que você vai utilizar, é isso que vai definir se a sua pesquisa é uma pesquisa qualitativa. Que não é necessariamente uma pesquisa qualitativa, uma pesquisa que tenha qualidade. Não vão confundir isso, tá, gente? Não vão colocar, vou fazer pesquisa qualitativa porque é uma pesquisa que tem mais qualidade. Não é isso, tá? Não é isso, ok? Ok, Arnaldo? Tranquilo? Professora, já tá com o tempo aí, 9 minutos.
9 minutos, tá? Quando tiver em 5 minutos, me avisem, tá? Ok. Então, deixa eu ver aqui, tá? Então, os tipos de pesquisa, eu vou falar mais lá, esse slide não é nem para estar aqui, vou tirar esse slide daqui. A hipótese, né? Alguém tem dúvida sobre o que é que seja a hipótese? Ela aparece como forma de afirmação. Vai aparecer, né? Geralmente a gente coloca a hipótese, alguns projetos vêm separadinho lá, hipótese, justificativa e tal, no projeto vem separado, né? No artigo em si, vem lá no finalzinho da introdução, você vai ver a hipótese bem escrita, bem organizadinha lá, o autor coloca que a hipótese da pesquisa foi tal e tal e tal e tal, e lá no projeto vem separado, vem palavra hipótese, 2 pontos, e vem lá a hipótese, que vai ser uma resposta antecipada do pesquisador ao problema, a partir da sua aproximação com o tema de pesquisa. Alguém tem dúvidas sobre hipótese? Não, por enquanto não. Tá, então, por exemplo, aqui na relação família-escola, qual seria a hipótese que vocês iriam apresentar, né? Que a família pouco participa da escola. É uma hipótese, ponto. Você está afirmando, a família pouco participa da escola. Ponto, é uma afirmação. A tua pesquisa vai mostrar se essa hipótese, ela confirma ou ela refuta, tá? Ou ela nega, ou a hipótese é negada, tá? A hipótese poderá ser confirmada ou refutada, em ambos os casos, o resultado é igualmente importante, tá? Se uma hipótese, ela é confirmada, legal. Se ela é refutada, isso também é pesquisa. Não vai ficar triste porque a tua hipótese não foi confirmada, tá? Isso aí, o fato de você apresentar uma hipótese inicial não significa que ela é a verdade absoluta e toda, né? Total. A hipótese é uma ideia inicial. O legal é o que vai aparecer no final. A tua pesquisa, ela vai mostrar se essa hipótese ela é verdadeira ou falsa. Se essa hipótese ela se sustenta ou ela cai. Isso que é bacana. Né? Então, a tua pesquisa, o legal da pesquisa, o legal é porque você vai partir de uma ideia inicial. Você, enquanto pesquisador, tu partes de uma ideia. E quem é que vai te dar essa ideia? É a leitura anterior, é a leitura de projetos, de trabalhos que já foram publicados, tá? Só que um fenômeno que aconteceu com, por exemplo, tu queres pesquisar a educação inclusiva em Altamira. Lá na Itália, a inclusão dá certo. Tu não vai dizer, tu pode afirmar que a inclusão está acontecendo em Altamira. Em Altamira, a inclusão acontece de fato. Aí tu vai fazer a tua pesquisa, lá no final, tu vai dizer, em Altamira, a inclusão não acontece de fato. Né? Então, a pesquisa, ela te proporciona essa possibilidade de afirmar ou negar a hipótese. Tá? Mas tu tens que partir de uma ideia para o desenvolvimento da tua pesquisa. Tá? Eu particularmente gosto muito da hipótese, de pegar a hipótese, porque eu já vou saber o que o aluno pensava, né, quando resolveu desenvolver a pesquisa, ok? Eu vou fechar aqui e vou mandar um novo link lá, gente. Saiam aí rapidamente que eu vou mandar agora o novo link, tá? Eu vou finalizar aqui essa primeira parte da gravação.